Buenas noches! Feliz lua cheia! Vamos lá começar essa aula. Coloquei aqui um Bad Bunny pra gente dar uma agitada, pra gente sentir essa energia de lua cheia. Estamos vivendo essa penúltima fase lunar do nosso ciclo. Esse ciclo tão especial que tem a temática principal de mulheres despertas, mulheres que estão com os olhos abertos, mulheres que estão enxergando a sua realidade, que estão assumindo seu protagonismo, mostrando seu poder e fazendo acontecer. E o subtema de hoje é cardio diário. A gente tem tido uma série de aulas falando da importância, né, do movimento consciente. Já falamos da importância de despertarmos, já falamos da importância da musculação. E hoje a gente vai falar da importância do cardio. E eu vou te dar dicas práticas para você aplicar na sua vida e melhorar cada vez mais o seu cardio. Quero começar, né, te convidando para conectar a tua energia com a minha. Quero te agradecer por ter me encontrado hoje aqui. Que esse vídeo possa compartilhar contigo uma mensagem que faça a diferença na tua vida e que a gente possa acrescentar na jornada uma da outra. Nessa noite tão especial de lua cheia, essa lua que chama a gente para ocupar os espaços, chama a gente para mostrar o nosso potencial de voz que ecoa por todos os territórios. E eu quero saudar você, mulher, que está comigo aqui nesse momento, agradecer pela tua vida e pedir permissão, né, para essa lua cheia fazer a gente despertar, sair do esconderijo, fazer a gente realmente sentir todo esse brilho emanando da gente. É uma fase que representa muita presença, uma fase que te chama para a visibilidade e te chama também para a expansão. Então vamos lá, quero que você respire fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Coloca a mão no teu peito, alinha a tua coluna. E eu quero pedir a divina presença, a fonte de vida em movimento, para abrir os caminhos para o nosso encontro de hoje à noite. Apresento aqui o meu coração cheio de gratidão, cheio de reverência, cheio de intenção. Quero pedir permissão para acessar com amor e com consciência a sabedoria do nosso corpo, o poder do nosso movimento, e que a gente possa construir um caminho de cura, vitalidade e expansão. Que essa aula de hoje possa ser um espaço de despertar, de trazer clareza, de trazer saúde e fortalecimento para o nosso organismo. E que toda mulher que se conecte com essa aula lembre do poder que ela carrega, lembre que o corpo dela é um templo vivo. Respira fundo mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. E assim seja, está feito, já é, assim florescerá. Agora que a gente já conectou a nossa energia, a gente vai começar a nossa aula. A gente vai começar esse momento especial de troca, de aprendizado, um momento que realmente a gente vai reservar para nós mesmas, para a gente se cuidar e para a gente olhar com respeito e carinho para a nossa história, para a nossa existência. E para começar, eu quero te falar, né, dessa importância do cardio, essa atividade física que vai levar mais sangue para a tua região cardiorrespiratória, para o teu coração, para o teu pulmão, que vai fazer bombear maior fluxo sanguíneo por todo o teu corpo, desde a região central para a periférica. É realmente uma atividade física que te faz pulsar, que te faz acelerar os processos metabólicos do teu corpo, acelera a tua respiração, acelera toda a bioquímica do teu organismo.
Então, o cardio ele é muito benéfico no sentido de cuidar internamente do teu corpo, tanto na questão realmente bioquímica dele, mas também aqui, ó, no trato emocional da tua mente. Então, é um momento também da gente espairecer, da gente limpar os nossos pensamentos. E é um momento que, se a gente transformar no ritual, ele pode acrescentar muito na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas práticas para você fazer o seu cardio, sabe? Tipo, elevar. Realmente fazer o teu cardio assim transcender. Você construir uma relação harmoniosa desse treinamento cardiorrespiratório. E a primeira dica que eu tenho para você é uma dica que a gente conversou até na aula sobre musculação. É uma dica sobre preparar o teu corpo para o exercício que vai vir. Então, é a mobilidade e o aquecimento como uma estratégia importantíssima antes de você realizar o seu cardio. E aí é importante a gente entender o porquê disso. Por que a gente tem que fazer esses movimentos, essa dinâmica no corpo antes de começar o cardio, né? E antes de você acelerar o seu organismo, antes de você acelerar seu ritmo cardíaco, a sua respiração, é muito importante você preparar o seu organismo para a atividade que você vai executar. Então, as articulações, a tua musculatura, os teus sistemas precisam entender o que vai estar acontecendo daqui para frente, né? Então, é como se você evitasse de pegar o seu corpo no susto. Sabe quando a gente faz funcionar no tranco? Então, é você fugir disso e realmente fazer o seu corpo estar com a consciência e com a presença do que vai acontecer daqui para frente. Então, assim, eu vejo muitas alunas que às vezes já querem começar correndo, já querem começar fazendo um sprint no início do treino de corrida, já quer dar tudo de si, e aí sobe na esteira, sobe na escada e quer ir com tudo, e aí quando tu vê a mulher já tá passando mal, já tá respirando mais intensamente, e a ideia é que a gente comece por etapas, que a gente tenha uma preparação, que a gente vá aos poucos fazendo o nosso corpo ir despertando. Então, a primeira coisa que a gente coloca o nosso corpo em risco quando a gente não faz essa mobilidade, esse aquecimento, é aumentar os riscos de desconforto. É quando você acaba pegando o seu corpo frio e colocando ele para fazer uma ação de contração muito imediata. E aí você pode ter, né, a sensação de dor, de mal-estar, e isso daí não é legal para o nosso organismo. Segunda coisa que pode acontecer, piorar a mecânica do movimento. Quando o corpo está frio, você acaba fazendo movimentações de um corpo que não está totalmente desperto. Então, a movimentação pode ser um pouco mais curta, ou ela pode ser muito pesada. Então, isso acaba atrapalhando a desenvoltura do movimento que você vai realizar. Um outro ponto também é sobrecarregar as articulações, os joelhos, os tornozelos, o quadril, a lombar, porque como elas não estão aquecidas, estão frias, elas acabam entrando num choque de informação. Então a gente precisa sempre ficar de olho, principalmente nessas áreas que eu falei que são áreas mais vulneráveis quanto o assunto é o cardio, né? Um outro ponto também que acontece, faz o cardio parecer mais difícil do que ele é, né? Quando a gente está com o corpo frio e vai fazer uma atividade de cardio, a gente tem a sensação de que o corpo tá num desgaste absoluto. A gente tem a sensação de que o corpo tá assim, quase para ter um piripaque, porque ele não tá aquecido. Então as musculaturas estão frias, estão com pouca circulação sanguínea, o seu coração e o seu pulmão estavam aqui, ó, num grau de atividade mais baixa e você coloca eles para trabalhar no nível de pico, e aí eles ficam assim: "O que que tá acontecendo, meu Deus?". Então, isso são situações que acontecem quando você não faz essa mobilidade, quando você não aquece o seu corpo antes do cardio. E agora eu quero te falar alguns benefícios de você fazer esse aquecimento, de você fazer essa mobilidade. Primeira coisa, melhora a circulação sanguínea. Quanto mais irrigada estiver a área que vai ser trabalhada no cardio, melhor a desenvoltura dessa máquina.
né? Então, por exemplo, Jade, eu vou correr. Então, eu preciso ter bastante sangue nas panturrilhas, eu preciso ter bastante sangue nos quadríceps, nos posteriores, no glúteo, né? Eu preciso ter bastante sangue fluindo pelos periféricos na movimentação de braço, ó, quando a gente faz a corrida, né? Tem essa alternância de gestual de braço. Então, a gente precisa colocar o sangue para fluir em todas essas áreas. Segunda coisa, que é benefício, prepara o coração e os pulmões para o esforço, aquilo que eu falei anteriormente. Quando o coração e o pulmão são pegos de surpresa, eles vão sofrer. Eles vão se sentir aquela sensação de queimação, aquela sensação, sabe, de eles estarem trabalhando e pulsando mais do que o normal e mais do que eles estavam anteriormente a você dar o comando do cardio, né? Outra coisa que é benéfica também, ativa as musculaturas estabilizadoras. Então, na hora que a gente está correndo, na hora que a gente está pedalando, as estruturas estabilizadoras aqui do core, do tronco, do abdômen, da lombar, elas já estão ativadas. Então, quando você vai para o exercício em si, você está com um alicerce forte, você está com uma armadura ligada no teu corpo, e isso daí protege o teu organismo. Outra coisa, melhora da biomecânica, né? A gente, quando o corpo está aquecido, ele já sabe basicamente na memória muscular dele quais que são as ações principais que são bases dessa atividade física. Então ele já vai ligar aqui, ó, os caminhos das sinapses dos neurônios onde a gente já praticou anteriormente essa execução. E outra coisa importante, favorece o melhor desempenho. Você já chega aquecido para a atividade e isso faz com que o seu corpo tenha uma resposta mais positiva. Você não vai precisar começar em câmera lenta a atividade, você já vai para um estímulo médio, né? Um estímulo moderado e vai crescendo dentro da atividade. Na prática, como que isso funciona? Antes da corrida, é muito importante você fazer mobilidade das articulações, sabe? Fazer uma movimentação do quadril, girando, circundando o quadril. É importante você puxar a articulação do joelho, alongando o quadríceps, né? Puxando a perna para trás. É importante você circundar o tornozelo, pega a pontinha do pé e faz giros com o tornozelo e com o joelho. E levantes de perna, né? Sobe o joelho até a linha do quadril e desce, vai alternando, vai fazendo marcha no lugar, sabe aquela corridinha que a gente não sai no lugar? Então, essa também é uma prática muito ideal para a gente aquecer antes de fazer o cardio, né? E uma coisa também que pouca gente fala, trabalhar a consciência respiratória. Enquanto você estiver aquecendo antes de fazer o seu cardio, respira conscientemente. Tira aí 2 minutos para te puxar o ar e soltar. Inflar totalmente o teu pulmão, encher de oxigênio o teu organismo, puxar bem profundamente esse ar para dentro do teu corpo e soltar. Então, isso é muito importante também fazer. Essa respiração consciente ajuda a oxigenar bem os alvéolos pulmonares, ajuda a levar bastante oxigênio para o teu sangue, para a tua circulação. Segunda dica para a gente melhorar o nosso cardio. A periodização do cardio é muito importante. Você ter uma planilha de cardio, assim como você tem uma planilha de treino de musculação, é muito, muito efetivo para a tua evolução do treinamento cardíaco, cardiorrespiratório. É como se você tivesse realmente um cronograma, onde você vai fazer um trabalho com responsabilidade, para o teu corpo continuar sempre evoluindo. Fazer esse cardio sistematizado faz com que você tenha metas a cumprir, faz com que você tenha estímulos a desenvolver e tudo isso respeitando o teu corpo, respeitando a tua morada, respeitando a tua casa. E aí a gente dá tempo tanto do estímulo mais intenso quanto do estímulo de recuperação. A gente dá conta de trabalhar a técnica, a gente dá conta de fazer um trabalho de manutenção. Então é muito importante essa organização do teu estímulo de treino. E o tema da aula de hoje, né, é cardio diário. O que é esse cardio diário, né?
tem tanto a significância de ser um cardio que você realize todos os dias, né? Mas também tem aquela questão de ser um cardio diário, no sentido de você, sabe, compartilhar consigo mesmo o que que você sente, o que que você anda emanando na sua energia. Não tem o diário, né? Que antes a gente tinha de escrever as nossas sensações, as nossas emoções. Então, o cardio também pode ser um momento de você analisar como é que o seu corpo tá. Em que período lunar você tá internamente, né? Então, quando você sentir uma semana em que você tá muito estimulada para fazer um cardio muito pesado, então você vai adequar o seu cardio com esse sentimento que você tá tendo. E vai ter semanas também que você vai estar mais cansadinha, que você vai estar querendo mais fazer um cardio mais leve, mais de boa, só caminhando, né, tranquilamente. E aí a gente respeita isso também. Então, o cardio diário é nesse sentido, de você ter sim uma estratégia de conseguir fazer cardio todos os dias sem gerar danos nocivos para o teu corpo, mas também de ser um diário para você compartilhar suas emoções e sentimentos consigo mesma, para você ter uma noção de como é que você anda, de como que você tá vibrando e de como que você tá percorrendo o caminho da sua jornada. E aí, o que que acontece? Quando a gente faz essa estratégia de periodizar, de ter esse diário em relação às tuas práticas físicas cardiorrespiratórias, a gente pode brincar de organizar algumas coisas, como, por exemplo, o estímulo que você vai fazer. Se vai ser um estímulo forte, se vai ser um estímulo de reparo, se vai ser um estímulo de técnica, se vai ser um estímulo de reparação. Então, a gente consegue brincar com várias dessas modalidades, né? Segunda coisa, você pode brincar com o volume. Vai ser um volume mais alto ou um volume mais baixo de cardio. A gente consegue brincar com a intensidade. Eu vou correr mais rápido, vou correr mais devagar, vou correr controladamente. Eu consigo também brincar com a frequência. Quais vão ser os dias dos treinos de corrida? Quais vão ser os dias de treino de recuperação? Só uma caminhada para fazer o tempo de reparo. Consigo controlar essas esferas de recuperação e de progresso, trabalhando dentro das suas capacidades aeróbicas, né? Então, tudo isso a planilha e a periodização fornece pra gente. Fazer o cardio todos os dias, gente, é muito gostoso, é muito benéfico, mas a gente tem que começar tranquilamente, né? Se você é uma pessoa que não está muito acostumada a fazer uma incidência muito alta de cardio, o ideal é você respeitar o tempo do seu corpo. Então, a ideia é você criar uma rotina semanal que você consiga cumprir. Por exemplo, segunda-feira, você pode começar com uma caminhada. Começar a fazer uma caminhada inclinada na esteira, por exemplo. Aí já na terça-feira você pode vir com um cardio que não seja com a mesma mecânica do que você fez na segunda. Então você pode fazer uma bike, uma bicicleta regenerativa, faz uns minutinhos lá para até ajudar na recuperação, né, do que você estimulou na segunda-feira. Na quarta, você já vai estar um pouco mais ativo, então você pode brincar de fazer uns trotezinhos na esteira, né? Já fazer um trabalho um pouco mais de intensidade moderada. Então, fazer uns trotes, uns cardios mais leves, assim, uma corridinha de leve na esteira na quarta-feira é interessante. Na quinta-feira, você pode voltar de novo para o regenerativo, fazendo uma bicicleta ou fazendo um elíptico, né? Para recuperar do trote que você deu. E na sexta-feira você pode pegar pesado de novo. Vem com uma corridinha, vem com uma escada, né? Quem tem um joelho bom aí pode fazer uma escada também. E aí no sábado você pode fazer uma atividade ao ar livre. Você pode andar no parque, você pode andar de bicicleta pela sua cidade, você pode fazer uma trilha na natureza. Você pode brincar com essa conexão com a natureza, um cardio que te leve para fora também. E no domingo pode ser o teu regenerativo, pode fazer uma mobilidade, fazer um treino respiratório. Então, isso é um exemplo de uma planilha de organização de um treino de cardio. É você respeitar o tempo de estímulo, de intensidade, você respeitar o tempo da recuperação e respeitar também os tempos de técnica, né? Então, tudo isso é importante falar porque no Jade Game a gente trabalha com isso. A gente vai trabalhando dentro das fases lunares que a pessoa vive, nas que menstruam, dentro da lua interna dela, de acordo com o ciclo menstrual, e nas pessoas que não menstruam, no trabalho de regência com a lua do céu.
Então, por exemplo, se você estiver na lua nova, que é quando a pessoa que menstrua é o momento em que acontece o sangramento, né? Ou descamação do endométrio. Então, esse é um momento de treino mais leve, de um treino que vai realmente respeitar o seu corpo e uma intensidade mais baixa. Quando você está na fase folicular, que equivale à lua crescente, então aí já pode ser um momento em que a gente brinca um pouco mais com a performance, né? Fazer uns treinos mais extensos, um pouco mais prolongados, que trabalhem a resistência. E aí, quando estiver na lua cheia, que é a fase da ovulação, a gente pode trabalhar com treinos que exerçam um pouco mais essa tua força. Então, a gente pode fazer um treino, por exemplo, de tiros, trabalhar a velocidade, né? Essa potência de explosão, essa corrida, né? De momento mais assim explosivo. Então, a ideia é a gente sempre entender esse trabalho de conexão com a fase lunar que a pessoa está vivendo. E o último, no caso, por exemplo, seria a lua minguante, que é a fase de alútea, né? Pré-menstrual, onde a gente poderia trabalhar, por exemplo, intensidade mais baixa, mais leve, e trabalhar um pouco de técnica, como, por exemplo, fazer uma marcha de postura. Então, fazer técnicas de corrida no lugar para melhorar toda a biomecânica do corpo e trabalhar também esses educativos de corrida, né? Então, tudo isso também é importante a gente colocar em pauta quando a ideia é melhorar a sua performance no cardio. E, em terceiro lugar, a dica que eu tenho pra gente é ter uma meta clara, uma meta mensurável. Porque quando a gente tem um foco, um objetivo, a gente consegue conectar a nossa energia de forma mais forte para o que a gente quer alcançar. Então, você precisa saber exatamente o que você quer alcançar, o que você quer depositar a sua energia para conquistar. Por exemplo, se você tem uma meta, você nunca correu, e a sua meta é, por exemplo, Jade, eu quero fazer 10 minutos correndo direto. Então, essa vai ser a tua meta. A gente vai fazer um treino balizado nesse sentido, de você ir atrás de alcançar esse objetivo. Ah, Jade, eu já corro um pouquinho, mas eu quero fazer a minha primeira prova de 5 quilômetros. Então, a gente vai fazer uma planilha voltada para isso, onde a gente tem os estímulos de progressão, mas a gente dê tempo também para o seu corpo se recuperar, e a gente trabalha também sua técnica para você correr cada vez mais de forma consciente e protetiva, para a gente não deixar também janelas de abertura para dano e para lesão, né? Então, essas metas mais claras ajudam a criar motivação real, ajudam a medir a evolução que você está tendo, ajuda a gente a aumentar a autoconfiança, porque a gente vai conquistando os objetivos e a gente vai, sabe, conquistando um orgulho de ver que a gente é capaz de vencer, que é capaz de conquistar o que a gente quer e torna o processo concreto. A gente tem acesso a um produto que aquele processo vai gerar. E aí a gente evita de ficar frustrada, de estar sempre fazendo a mesma coisa, de estar sempre, ai, nossa, toda vez eu começo, aí eu consigo alcançar o patamar de correr por 3 minutos, mas aí depois eu paro e eu tenho que voltar de novo para conquistar essa capacidade de correr 3 minutos de novo. Isso vai deixando a gente desgastado, né? Vai deixando a gente sem motivação. Então, a ideia é realmente você colocar uma meta e construir, né, com a minha ajuda, no caso da profissional da educação física, um caminho para você alcançar essa meta. E aí, alguns exemplos inteligentes de meta, né? Nossa, já eu tenho meta de caminhar pelo menos 30 minutos 3 vezes na semana. Beleza, isso vai ser tua meta. Outra coisa, Jade, eu quero fazer 20 minutos de bike contínuos sem cansar. Ou você tem uma meta mais real. Jade, eu quero subir 2 lances de escadas lá do meu condomínio, onde é que eu moro, sem ficar cansadérrima e pedindo arrego. Isso é uma meta também. Isso é algo que dá para mensurar e dá para trabalhar, né, como objetivo para a gente estar cada vez mais evoluindo. E a quarta e última dica que eu tenho para vocês, para a gente otimizar esse cardio, é saber que o cardio ele não é uma punição. É você realmente entender que o cardio ele pode ser um ritual de energia, de saúde, de cuidado, de posicionamento, sabe? Você realmente reconfigurar e olhar para ele de forma diferente. Entender que um cardio, ele não é um castigo.
Ele não é uma punição porque você comeu muito. Principalmente agora, né, que tá chegando essa época da Páscoa, e aí a gente come um pouquinho mais além do que a gente é acostumado a comer em relação ao chocolate, né? Então, entender que o cardio, se você realiza ele de forma contínua, de forma que você já transformou numa rotina, ele não precisa ser algo que, eu vou aumentar agora os minutos que eu fico no cardio porque eu vou comer muito chocolate. Se você já faz com uma frequência respeitosa, você não precisa alterar, sabe? É claro, vamos comer com moderação, né? Vamos ter também uma consciência no nosso consumo, né, de chocolate, de doce nessa época. Mas a ideia é você entender que o cardio, ele entra como um alicerce real na sua vida. Ele não tem que ser só no momento em que você está extrapolando a sua ingestão calórica. Ele tem que vir como um momento de, como eu falei lá no começo, de refrigério, de reorganizar os seus sentimentos, de aliviar as tensões, né? E aí, para você entender isso melhor, eu quero compartilhar com você essa mentalidade de que o cardio, ele, quando frequente, ele vai sabotar essa questão de você ficar achando que só precisa fazer ele quando você vacila com seu compromisso consigo mesma, né? Então, o cardio diário, ele deve ser visto como uma ativação metabólica, sabe? Onde acelera os seus processos metabólicos. Ele pode ser visto também como cuidado cardiovascular, para você entender que você, através dele, potencializa o seu pulmão e o seu coração. Você também pode ver o cardio como um balizador de emoções. Então, você pode colocar na sua cabeça que o cardio te traz mais bom humor, te traz mais leveza, te traz mais realmente esse brilho, né, que a gente sente quando a gente termina de fazer atividade física. E ele pode também entrar como algo para energizar a sua vida, sabe? Para você ter mais força, você ter mais disciplina, de você ter mais compromisso consigo mesmo. Então, o cardio, a partir dessa visão, ele passa a ser realmente um instrumento positivo na sua vida. Ele deixa de ser uma penitência e ele passa a ser uma construção de presença, de vitalidade, de decisão de não se abandonar, de segurar na sua mão e de fazer acontecer e de vencer, sabe? De mostrar o quanto que você é vitoriosa, o quanto que você é poderosa. É realmente um compromisso, né? Então, a ideia dessa nossa aula de hoje, desse nosso encontro energético, é a gente entender essas 4 dicas e colocá-las em práticas na nossa vida. Realmente fazer o cardio ser o nosso amigo diário, né? Ser um cardio em que a gente possa, sabe, aliviar o estresse, onde a gente possa realmente extravasar, onde a gente possa sentir a potência, né? E quais são os exemplos de cardio que a gente pode ter? Eu falei muito da corrida, né? Mas a caminhada também é um cardio. Andar de bicicleta, dançar, lutar. Você, se você tem um joelho bom, né? Pular corda, fazer escadaria realmente movimentações que façam você suar, que façam ter essa abertura de poros e que você possa realmente sentir esse batimento cardíaco mais acelerado, esse recrutamento de oxigênio mais ofegante, né? Mais amplificado. Então, o cardio realmente tem que ser algo que você sinta essa conexão com esse limiar de fadiga, né? É uma fadiga que é uma fadiga boa, que é aquela fadiga que faz a gente querer evoluir e vencer e ir além das barreiras que a gente acredita que existem na nossa vida, né? Então, esse efeito de ter mais consciência no cardio serve pra gente cuidar do nosso corpo. E não só de um fato estético, sabe? Pra gente emagrecer, pra gente realmente se livrar do inchaço, mas realmente entender que ele potencializa o nosso organismo, que ele cuida das estruturas mais internas do nosso corpo e ele ajuda a gente a acelerar a evolução de outros processos, como por exemplo, melhorar os resultados da musculação, melhorar os seus resultados na yoga, se você pratica yoga, melhorar os seus resultados em qualquer prática física. Quando você faz o cardio, né, de forma respeitosa, ele ajuda você a ganhar mais resistência e mais condicionamento, né? Então, assim, essa questão de hoje, da aula de hoje, é mais nesse sentido, de você entender que um corpo que faz o cardio de forma consciente, ele é um corpo que respira melhor,
um corpo que circula melhor, um corpo que resiste de uma forma mais consciente, um corpo que se posiciona melhor também, sabe? Porque o cardio vai refletir também na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você vai ter fôlego para falar, você vai ter força para se expandir comunicativamente, né? E essa lua cheia traz muito disso. A lua cheia pede para você realmente compartilhar a sua voz, ecoar os seus pensamentos e realmente mostrar o que você acredita. E o cardio te ajuda nisso também. Então, nessa lua cheia, eu quero te convidar, né, para sentir essa energia, de entender que o cardio trabalha a tua vitalidade e ele não apenas movimenta o teu corpo, mas ele movimenta também a tua energia, a tua luz, né? E aí, pra gente encerrar esse momento, eu quero compartilhar com vocês aqui 3 afirmações bem maravilhosas, afirmações bem potentes para essa lua cheia e para essa conexão com o tema da aula de hoje, né? Da mulher desperta que entende o cardio como seu amigo, como seu companheiro diário, né? E a primeira afirmação que eu quero fazer com vocês é uma voltada nesse sentido de, sabe, sou desperta, sou poderosa e faço acontecer, né? Então vamos fazer juntas essa afirmação. Pode posicionar a sua coluna bem ereta, coloca a mão no seu coração, puxe e solta o ar bem devagar, bem profundamente. Sente aí o seu coração batendo, sente a sua respiração. Puxa e solta o ar, vai acalmando tudo, vai sentindo a presença que emana de você, vai sentindo a tua energia. E repete comigo, com força e consciência. Eu ativo e acelero meu corpo com amor, constância e consciência. Mais uma vez, puxa e solta o ar e repete comigo. Eu ativo e acelero meu corpo com amor, constância e consciência. Vamos agora para a segunda. Puxa e solta o ar e repete comigo. Eu escolho o movimento como caminho de saúde, brilho e energia. Mais uma vez, puxa e solta o ar e repete comigo. Eu escolho o movimento como caminho de saúde, brilho e energia. E agora vamos para a última afirmação. Preparados? Eu sou uma mulher desperta. Eu oxigeno meu ser, me posiciono, me movimento e evoluo. Essa é forte, hein? Puxa e solta o ar e repete comigo, com esse poder que tem aí dentro de você. Eu sou uma mulher desperta. Eu oxigeno meu ser, me posiciono, me movimento e evoluo. Puxa e solta o ar para fechar com fé essas 3 afirmações e selar esse momento. Muito bem. Muito obrigada, mulheres despertas. Muito obrigada pela vida de vocês. Obrigada por viver esse encontro energético comigo. Obrigada por ter chegado até o final dessa aula. E eu quero te lembrar que o cardio diário, quando ele é vivido com consciência e com presença, ele é mais que um exercício. Ele realmente é um pacto de vitalidade, ele é um ritual de presença, ele é realmente uma forma de você dizer para você mesma o quanto você escolhe estar viva, o quanto que você escolhe viver dentro da sua jornada, com presença, com consciência, com muita força. E cada passo, cada respiração, cada minuto que você vive no cardio, ele é a celebração da tua existência. Ele é realmente a vibração mais plena do que é estar viva. Então valoriza você poder se movimentar, você poder ter suas pernas, seus braços para se mexer,
porque isso é uma dádiva. Ter saúde, ter a capacidade de se movimentar de forma consciente é um presente do universo pra gente. E eu desejo que você enxergue o cardio não mais como um castigo, não mais como uma punição, mas que seja realmente a celebração da tua existência e da tua vida, e que você possa sentir a potencialização em relação à tua saúde, em relação à capacidade de você continuar e de você evoluir sempre. E eu quero declarar que você tenha muito fôlego, que você tenha muita energia, que você tenha muita presença e muito brilho nessa lua cheia e que você possa ecoar a sua voz pelo mundo. Assim como a lua está totalmente brilhando, eu quero que você também siga essa semana com essa potência de lua cheia, porque você é uma mulher desperta e você merece ser enaltecida, você merece ser exaltada todos os dias da sua vida. Gratidão pela sua vida, gratidão por esse encontro. E se você assistiu esse encontro energético até aqui, comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber que você sentiu um pouco da minha energia e que eu senti também a sua energia aqui. Um beijo e até a próxima fase lunar.